Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre construção de gráfico. Eu vou fazer um exemplo em que ele fala justamente da construção de gráfico. Para nós construirmos o gráfico, nós precisamos saber alguns elementos para essa construção. Os elementos que nós precisamos obter na construção do gráfico são, primeiramente, as raízes, em segundo lugar, os pontos do vértice, que seria o x do vértice e o y do vértice. Após esses dados, nós podemos construir o gráfico. Por exemplo, esse gráfico que nós estamos vendo aqui. Onde esse gráfico, que seria a representação de uma bala de canhão, que é o problema que eu vou resolver daqui a pouco, ele dá justamente os elementos da construção. Os elementos são os seguintes: o ponto que o gráfico toca o eixo x, nós determinamos como as raízes, ou seja, nós precisamos determinar as raízes. E o ponto em que ele atinge a altura máxima, ou seja, o vértice da parábola, ele é representado justamente por esses termos que formam o par ordenado, que seria o x do vértice e o y do vértice, ok? Vamos para a questão? Uma bala de canhão é atirada por um tanque de guerra e descreve uma trajetória em forma de parábola de equação y igual a menos 3x mais 60, sendo y a altura e x o alcance em metros atingida pela bala de canhão. Construa o gráfico. Então, vejam só, para construir o gráfico, a primeira coisa que eu preciso determinar é as raízes. Então, as raízes, elas são representadas por aquela fórmula que eu falei a vocês, né? Que é o x, é o delta, né? Mas nesse caso aqui, como nós temos uma função incompleta, não temos o valor de c, nós podemos simplesmente colocar o x em evidência e resolver através dos produtos notáveis, que seria justamente pegar 3x ao quadrado mais 60x e igualar a zero. Colocar em evidência é pegar os fatores comuns, no caso aqui, ó, o 3 e o x. E vamos fazer a divisão. 3x ao quadrado dividido, menos 3x ao quadrado dividido por 3x, isso vai dar menos x. 60x dividido por 3x, isso vai dar 20. Agora que eu pus em evidência, né, nós podemos fazer o quê? Nós podemos colocar esse produto e resolver a equação separadamente. Então, 3x igual a zero, significa que x vai ser igual a zero. 0 dividido por 3 dá zero. Já menos x mais 20 igual a zero, nós teríamos aqui menos x igual a menos 20. Multiplicando por menos 1, x vai ser igual a 20. Então, essas são as duas raízes dessa função. A segunda parte que nós vamos determinar é o vértice. O vértice nós determinamos por essas duas fórmulas, x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Existe uma outra forma de resolver o y do vértice, que é substituindo o x do vértice na função, que é o que eu vou fazer agora. Então, o x do vértice vai ser menos b, ó, 60, dividido por 2 vezes a, que no caso é menos 3. Menos com menos vai dar mais, 60 dividido por 2 vezes 3, 6, isso vai dar 10. Agora, o y do vértice, se eu tivesse feito aqui pela fórmula de Bhaskara, né, resolvido o delta, nós utilizaríamos essa fórmula. Como eu não utilizei, né, para não ter que fazer o delta novamente, eu vou só substituir na função. Então, eu teria menos 3, aonde tem x eu vou por 10, vezes 10 ao quadrado, mais 60 vezes 10. Então, o y do vértice vai ser igual a 10 ao quadrado, vai dar 100 vezes 3 menos 300. 60 vezes 10, isso vai dar 600. Então, 300 menos 600, né? Sinais diferentes eu subtraio e pego o sinal do maior, isso vai dar 300. Pronto. Nós determinamos o vértice. Agora é só aplicar no gráfico. A primeira raiz aqui seria 0. A segunda raiz, olha, seria justamente esse ponto aqui, ó, 20. E, por fim, o vértice seria 10 e 300. E isso é muito legal, porque muitas questões eles vão fazer algumas perguntas em relação a isso. Por exemplo,
qual foi a distância em que ele obteve uma altura máxima. Então, a distância que ele obteve a altura máxima seria 10. E qual a altura máxima? 300, tá bom? Então, isso seria alguns pontos que eu poderia representar no gráfico, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no meu canal e até a próxima. Lembrem que na descrição do vídeo tem um link com questões e listas de exercícios para vocês resolverem e estudar, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.